Você sabia que os nossos ossos são importantes mesmo depois que falecemos? Vou contar duas histórias bíblicas. Uma dos ossos de alguns profetas idólatras e outra dos ossos de um governador justo. Em 930 a.C., com a morte de Salomão, o seu filho Robão se tornou rei de Israel, mas o reino foi dividido em tribos do norte e tribos do sul. As tribos do norte passaram a ser governadas por Jeroboão. Jeroboão foi um rei idólatra e fez o povo pecar contra Deus, edificando altares em Betel e em Dan, para adorarem e fazerem sacrifícios aos bezerros de ouro. O Senhor enviou um profeta de Judá para Betel para falar com Jeroboão quando ele estava queimando incenso junto ao altar. 1 Reis 13:2. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimaram sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Mesmo com a mensagem desse profeta, Jeroboão se mostrou impassível às suas advertências e trouxe sobre si julgamento ainda mais severo por insistir em nomear sacerdotes não qualificados para os seus centros de adoração. Deus enviou um profeta do Reino do Sul para condenar o culto de Jeroboão no Reino do Norte. Os profetas que queimaram incenso naquele altar pagaram pela sua idolatria depois de mortos, quando só tinham os ossos deles enterrados. Depois de 3 séculos, essa profecia se cumpriu através de Josias, rei de Judá. Josias governou entre 640 a 609 a.C. Ele renova a aliança ante o Senhor e profana e derruba o altar idólatra em Betel. E, vendo as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar elas, os ossos, e os queimou no altar. E assim o profanou, segundo a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus, que havia anunciado essas coisas. 2 Reis 23:16. Josias só não mexeu na sepultura e nem nos ossos do homem de Deus, que veio de Judá e apregou esta profecia. Sua sepultura também estava ali, num monumento em Betel. Essa advertência nos ensina que as ordens divinas devem ser obedecidas. Quem desobedece enfrenta a responsabilidade dos seus atos. A outra história sobre ossos nós encontramos em Hebreus 11:22, que diz: Pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. José deu instrução para que os seus ossos fossem levados à terra prometida, expressando assim uma fé na realidade ainda não vista. Êxodo 13:19 diz: Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: Certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. José é um homem visionário e com muita fé. Ele conhecia o seu futuro como governador através dos seus sonhos e aguardou pacientemente a hora do cumprimento. Também sabia do futuro do seu povo e por isso deixou instruções sobre os seus ossos e mesmo depois de morto. Os seus ossos eram importantes para ele. Hoje as coisas mudaram e os ossos já não são tão importantes em nossa cultura. É sabido que o tecido do corpo se decompõe entre 2 a 3 anos depois da morte, mas os ossos não. O que acontece com os ossos, os dentes, é a substituição de um mineral por outro ao longo do tempo, diz o fisiologista José Carlos de Freitas. Trata-se de um processo de fossilização que demora milênios. No lugar do material original entram os minerais presentes no terreno onde estiver o cadáver. Também sabemos que existe a cremação de ossos no cemitério realizada após a exumação, que é a retirada do caixão do jazigo em que ele estava enterrado. Esse processo é geralmente feito após 3 a 5 anos. Isso depende de cada cemitério. Após ser feito esse processo, a família tem 2 opções: sepultar os ossos em um jazigo perpétuo ou cremar os despojos. Ficamos apenas com as lembranças de nossos entes queridos que já faleceram. Já na cultura judaica, existe até um histórico cemitério no Monte das Oliveiras que cobre parte da sua encosta. Com mais de 3.000 anos e 150 mil túmulos, é o cemitério mais antigo do mundo. O cemitério está aberto aos visitantes e é uma das visitas mais interessantes de Jerusalém.
Passando pelas sepulturas, você verá lápides danificadas pela erosão, outras recentes e muitas com pequenas pedras no topo, uma tradição judaica de homenagear os falecidos. Ser enterrado no cemitério do Monte das Oliveiras, em Jerusalém, é considerado um privilégio para os judeus. Segundo a profecia que eles têm lá, quando o Messias chegar, vai ressuscitar os mortos a partir do Monte das Oliveiras. Eu vou terminar com Ezequiel 37, 3, 5, que diz: E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e disse-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Amém?